Então, o primeiro algoritmo é o 207. Sabendo-se que a UAL calcula o produto através de somas sucessivas, criar um algoritmo que calcule o produto de dois números inteiros lidos. Suponha que os números lidos sejam positivos e que o multiplicado seja menor que o multiplicador. O programa ficou da seguinte forma. Eu declarei uma classe com o nome UAL. Dentro dessa classe, declarei três variáveis, conforme o problema pede, com o número 1, número 2 e soma, tudo como inteiro. Eu instanciei essa classe com o nome de produto. Logo, pedi para o usuário digitar primeiro o multiplicado. Esse multiplicado ele entrou como dentro da variável número 1. E segundo, eu pedi para o usuário também entrar com o multiplicador, que ficou dentro da variável número 2. Eu comecei a minha variável soma com o número 0, a fim de não ter lixo na memória. E declarei também um contador. Esse contador ele é inteiro, iniciou, ele tem o nome dele, o nome dessa variável seria i. Coloquei um laço de repetição for, começando com o meu contador com o número 1. E quando esse contador for menor que o número 2, que seria o multiplicador, conforme o problema pediu, ele vai entrar na soma, ele vai fazer a soma. O que vai ser essa soma? A variável soma, ela vai receber a soma mais o número 1, que seria o multiplicado. Por exemplo, quando eu entro com multiplicando número 2 e ele vai entrar e vai somar várias vezes com o multiplicador para dar o valor. E isso no final ele vai imprimir com o comando systemoutprintln com o produto, que no final vai mostrar essa soma, que seria dessa seguinte forma. Vamos lá. Primeiro, o multiplicado tem que ser menor que o multiplicador. Então, vamos entrar com o multiplicado número 2. Entrei, então entre com o multiplicador. Eu vou entrar com o multiplicador maior. Então, maior que o número 2, vamos colocar número 6. Então, no final, ele resultou um produto de 12. Então, ficou dessa forma o algoritmo 207. O segundo algoritmo é o algoritmo 232. 20 números e imprimir a soma dos positivos e o total de números negativos. Dentro do programa ele ficou da seguinte forma. Criei uma classe com o nome de total. Dentro dessa classe, a gente tem uma variável inteira, que é negativa, duas variáveis float, uma para número e outra para soma. Instanciei essa classe com o nome de TO. Comecei a minha variável negativa começando com 0 e a minha variável soma também começando com 0. Criei um contador inteiro com o nome de conte. Entrei no laço de repetição que foi o for, onde o contador inicial com 1, enquanto esse contador for menor ou igual a 20, ele vai pedir para o usuário digitar um número. Se esse número for maior que 0, ele vai fazer a soma, onde essa soma vai ser a própria variável soma mais o número que o usuário digitou. Se não, se essa variável for menor que 0, por exemplo, os números negativos, ele vai contar esses números negativos. Depois, no final, ele vai mostrar o valor da soma e mostrar o total de negativos. Então, vamos testar lá. Vamos colocar o número 5, menos 11, menos 22,
soma dos positivos deu um total de 103 e o total de negativos foi 6. Então, o terceiro algoritmo é o 270. Ele tem o seguinte problema: ler vários números até entrar o número menos 999. Para cada número, imprimir seus divisores. O programa ficou da seguinte forma: eu declarei uma classe com o nome de números. Dentro dessa classe tem a variável inteira como num. Instanciei essa classe com o nome de NU. Pedi para o usuário digitar algum número ou 999 para acabar. E armazenei ele na variável num. Entrei num laço de repetição que é o while. Dentro do while, ele fez da seguinte forma: enquanto o num que está dentro dessa variável que o usuário digitou for diferente de 999, ele vai entrar com um laço de repetição for, que é da seguinte forma: esse laço vai começar com o número 2, porque para divisão ele tem que ser divisível por 2 para dar um número inteiro. Enquanto esse contador for menor ou igual ao contador, ao número, ele vai dividir esse número por 2. Se esse número tiver o módulo 0, ele vai imprimir esse número na tela através do System Out Print LN e vai entrar novamente pedindo para o usuário digitar um número ou 999 para acabar, sendo dessa seguinte forma. Vamos testar para a gente ver. Digite um número ou 999 para acabar. Vamos digitar o número 6. Quais são os divisores de 6? 2, 3 e o próprio 6. Vamos digitar um número 11. Qual que é o divisor de 11? Somente o número 11, não tem mais nenhum divisor. Vamos digitar o número 100. Qual que é o divisor de 100? 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Vamos acabar com o programa? É só digitar menos 99. Acabou o programa, encerrou o programa. Então, é isso daí, o algoritmo 270. O quarto algoritmo é o algoritmo 193, onde é para criar um algoritmo que leia um número que será para controlar os números pares que serão impressos a partir do número 2. Ele deu como exemplo quantos números? Ele digitou o número 4. Então, a partir do número 2, quantos números 4 vão ter? 2. Quantos números pares vão ter? 2, 4, 6 e 8. Vamos lá. O programa ficou da seguinte forma: eu declarei a classe como par, com as variáveis num e valor futuro, tudo como inteiro. Eu instanciei essa classe como nump. Pedi para o usuário digitar um número, que seria aquela conta, como deu no exemplo, quantos números que ele quer que digita. E guardei esse número na variável num. Como que essa variável vai ficar? Como o valor futuro vai ficar? O valor futuro vai ser igual à variável que o usuário digitou, num vezes 2. Comecei um contador i como inteiro. Enquanto esse contador i ele vai começar do número 2, enquanto ele for menor que o valor futuro, ele vai ser o contador mais 2, que vai ser a partir do número 2. Então, vai ser a partir dos números pares. E depois vai mostrar esse contador na tela. Então, vamos lá. Como que ficaria? Vamos pegar o exemplo do exercício. Quantos números que ele quer que digita? Os seguintes números pares seriam 2, a partir do 2, né, seria 4, 6 e 8. Vamos digitar outro número. Quantas vezes quer que digita? Vamos colocar 10.
a partir do número 2, quantos números pares tem? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, o exercício 193 ficou dessa seguinte forma. O último algoritmo é o 203, que ele pede da seguinte forma: criar um algoritmo que leia um número num de entrada e em seguida ler n números de entrada e imprimir o triplo de cada um. Ele deu o seguinte exemplo. Ele pede quantas vezes o usuário quer digitar, o usuário pede 5, fala 5 vezes. Ele vai imprimir o triplo de 5 números que o usuário digitar. Por exemplo, o usuário digita 3, ele imprime, qual que é o triplo de 3? 9. O usuário digita 10, qual que é o triplo de 10? 30. E assim por diante. No programa ficou da seguinte forma: eu declarei uma classe com o nome triplo. Dentro dessa classe, uma variável inteira com o nome de número e uma variável float real com o nome de número 1. Instanciei essa classe com tri. Primeira coisa, o usuário vai digitar quantos números ele quer digitar. Esse usuário digitando isso, ele vai ser armazenado na variável número. Como esse é um contador inteiro e para esse contador vai iniciar com o número 1, ele iniciando com o número 1, ele vai ser da seguinte forma: enquanto esse contador for menor que o número, esse número seria a quantidade de vezes que o usuário quer digitar, ele vai somar mais ele, né, e começar o triplo. Entrando, ele vai pedir para o usuário digitar o número que ele quer o triplo, armazenando na variável número 1. E vai mostrar, através do comando systemout.println, o triplo desse número. Vamos colocar esse programa em execução. Vamos lá. Quantos números você quer digitar? Vamos colocar 3. Digite o primeiro número. Qual que é o triplo de 6? 18. Qual que é o triplo de 8? 24. Qual que é o triplo de 4? 12. E o programa encerra, sendo as 3 vezes e mostrando o triplo dos 3 números. E é isso aí.